Salve, rapaziada do Jornalismo Alviverde, uma boa tarde a todos vocês que estão chegando aqui no canal e hoje um conteúdo diferente, tá? Conteúdo diferente, dá uma moral pro futebol brasileiro lá, um abraço para toda a rapaziada e vou reagir a esse vídeo deles, que eles pegaram uma collab, né, de várias mídias portuguesas e fizeram esse vídeo. E aí eu quero comentar em cima desse vídeo, vai ser um vídeo longo, então já peço para você chegar aí, você que está chegando, sentar o dedo no like aí para ajudar a gente aqui no canal Jornalismo Alviverde, para a gente sempre trazer esse tipo de conteúdo, hein? Conteúdo novo, novo jeito de mostrar um conteúdo e é isso. Vamos ver que o vídeo é longo, tem bastante coisa para a gente falar, bastante coisa para a gente ver, então vamos dar essa moral aí. Um abraço para a galera do futebol brasileiro, o canal aí que fez esse vídeo aqui de mais de 14 minutos de português. Não sei se eu vou reagir aos 14 minutos, mas vou reagir uma boa parte desse vídeo aqui, fechou? Então deixa o like aí, se inscreve no canal e me fala nos comentários se você gostou desse tipo de conteúdo, hein? Dá essa moral aí pra nós, fechou? Tamo junto, é nóis e avante palestra. Vambora! Grande defesa de Cláudio Ramos, a recarga, mais uma! Ainda o Palmeiras. Acho que o Futebol Clube do Porto tem que estar agradado com este empate. Da maneira como foi o jogo, acho que tem que estar agradado com este empate, porque tenta agarrar-se ao 0-0 e com muito sofrimento, o Futebol Clube do Porto conseguiu... Teve um período de férias, não teve continuidade e este Palmeiras está a meio do campeonato. E isso fez a diferença. E aí, pessoal, como é bom presenciar um Mundial de Clubes e eu te amo, Infantino, você é o maior que existe. Ó, exatamente, viu, cara? Já deu pra ver os primeiros comentários, né? Já deu pra ver que os primeiros comentários foram dos portugueses falando que o Porto foi dominado, que o Palmeiras foi melhor e que dando aquela desculpa, né? 3 comentários aconteceu, 2 criticando o Porto e um dando uma desculpa, né? Que dá pra entender. Final de temporada a gente até esperava já isso do Porto, então a gente vai ver um pouquinho mais sobre isso aí. Ó. Voltou até eles ali, vamos lá, vamos ver o vídeo aí de novo. Deixa o like, hein? Freia o golo, que perigo, grande área, Vitor Roque, o remate, e grande defesa de Cláudio Ramos, a recarga, mais uma, ainda o Palmeiras, grande área, a finta, o remate e o carta em cima da linha de golo, é por milagre, mas o Porto não sofre nesta jogada de perigo, 2 vezes Cláudio Ramos e uma terceira com o homem do Porto a tirar a bola em cima da linha de golo, terá sido Francisco Moura numa jogada em que o Porto escapou por 3 vezes ao golo espetacular, Cláudio Ramos a tirar. perante um Palmeiras que quis tomar conta da partida, que teve muito mais tempo em meio campo contrário, que agora na última meia hora da partida encostou praticamente o Futebol Clube do Porto à sua área, mas na primeira parte a equipa mais objetiva acabou por ser o Futebol Clube do Porto, que criou situações de gol, que foi uma equipa que mesmo com o Palmeiras a tentar controlar o jogo, o Futebol Clube do Porto conseguiu ter essas oportunidades, mas depois na segunda parte, inexplicavelmente, quando o seu treinador mexe na equipa, empurra a equipa do Futebol Clube do Porto para trás. Ou seja, o Samu, a meu ver, passou completamente ao lado da partida, não conseguia segurar uma bola, perdeu quase todas as bolas em que tocou e acabou por jogar os 90 minutos, com o Namaz no banco, com o Gonçalo Borges, que muitas vezes o Futebol Clube do Porto na segunda parte estava quase a jogar em contra-ataque. Estes jogadores, se calhar, eram capazes de ser úteis à equipa. Acaba por tirar o Rodrigo Moura, que para mim era dos jogadores que estava a dar mais problemas à equipa do Palmeiras, ganhando faltas até à entrada da área e tudo, e acabou por sair. Gabi Veiga, pelo menos neste primeiro jogo, acabou por passar. Tipo assim, o que eu já percebo já nesse começo é que é muito mais fácil fazer críticas ao Porto do que dar um mérito ao Palmeiras, né? Isso aqui é muito da mídia brasileira também, né? De criticar o time que perdeu do que dar mérito pro time que ganhou, né? E muito isso em consideração em relação ao Palmeiras. Então, por enquanto, nada de anormal, né? Mas os caras viram que o Palmeiras foi dominante em relação ao Porto. Passar completamente ao lado da partida. É verdade que é o primeiro jogo do jogador, mas eu pensava que ele ia querer ter mais a bola em seu poder também, para mostrar algum serviço, mas ali ao lado do Varela acabou por passar um pouco ao lado da partida, e eu acho que quando chegamos ao final desta partida, acho que o Futebol Clube do Porto tem que estar agradado com este empate. Da maneira como foi o jogo, acho que tem que estar agradado com este empate, porque nos últimos 25 minutos as substituições de Anselmi meteram o Futebol Clube do Porto praticamente todo para trás. Inclusivamente ele fez uma coisa que eu até fiquei um bocado surpreendido, que foi mexer na defesa, quando eu achava que a defesa do Futebol Clube do Porto estava compacta e estava a jogar bem. O próprio João Mário estava a sair bem pela ala.
Acho que o resultado 0-0 acaba por ser um bom resultado para o Futebol Clube do Porto, que agora tem todas as expectativas também de fazer melhor ainda perante o Inter Miami e o Al-Ahly. Vítor, concordas quando mexeu na equipa Martin Anselmi acabou por de alguma forma afetar aquilo que estava a ser a dinâmica do Futebol Clube do Porto? Boa noite a todos aí no estúdio. Sim, temos que concordar, só com uma diferença em relação àquilo que o Zé disse. Eu acho é que o Martin Anselmi percebeu aquilo que os brasileiros estavam a dizer, nos órgãos de comunicação social brasileiros, que o Futebol do Porto estava completamente esgotado fisicamente, perdeu o controle tático da partida, caiu e recuou no terreno, depois também queremos ouvir Rodolfo sobre isso, e a partir daí o Martin Anselmi agarrou-se claramente ao 0-0. Todas as substituições, com exceção a questão do Veiga pelo PP, acaba por ser uma compensação, mas com todo o respeito, o PP tem sido os piores jogadores do Futebol do Porto dos últimos meses. Portanto, foi uma surpresa enorme para mim ser o primeiro jogador a entrar. E depois, a partir daí, foi claramente agarrar-se ao 0-0 e com muito sofrimento, o Futebol do Porto conseguiu sair daqui com um empate e vivo neste Mundial. Tem 2 jogos que pode ganhar. O Al-Ahly é uma equipa incómoda, mas o Inter de Miami é uma equipa muito mais fraca do que aquilo parece. Não vamos olhar para os nomes. Vou só dizer isto que é importante. O Futebol do Porto não jogava há um mês. O Futebol do Porto não jogava desde o dia 15 de maio, quando defrontou o Nacional, ganhou por 3-0. No período em que o Futebol do Porto esteve sem competir, o Palmeiras fez 5 jogos. Portanto, eu estava à espera até que o início da partida fosse o período mais difícil para o Futebol do Porto. O Futebol do Porto que não tivesse ritmo, mas não. O Futebol do Porto entrou bem no jogo, parecia que tinha o jogo taticamente controlado, com o decorrer da partida é que deixou completamente fugir esse controle. Portanto, eu não estava à espera que o Futebol do Porto quebrasse fisicamente, como se claramente quebrou, e sobretudo que os jogadores que entraram, Zé, também queria depois, pode dizer alguma coisa sobre isso, o Mr. Otávio, sobretudo os jogadores que entraram, foram os Outra coisa que eu queria falar em relação a isso, né? Como vocês estão vendo, né? Desculpas dele porque o Porto não jogou, né? Eu até achei que ele ia falar que o Porto ia chegar mais forte no começo do jogo por estar um mês descansando praticamente, mas novamente algumas desculpas ali da mídia portuguesa em relação ao time do Porto, né? Falar que o Porto, por exemplo, o Martin Anselmi fechou o time no segundo tempo. Ele colocou, tirou opções ofensivas e colocou opções defensivas. O Porto terminou o jogo, se eu não me engano, com 3 ou 4 zagueiros, se bobear, tá? Colocou o Martins Fernandes, alguma coisa assim, Nathan Fernandes, Manuel Fernandes, alguma coisa N com Fernandes. E aí é um cara defensivo, né? Colocou outros jogadores também. E em relação ao PP que eles falaram, né, cara, a gente tá aceitando o PP de volta, viu? Eu aceitaria no Palmeiras o PP, então Palmeiras fica de olho em relação ao PP, viu? E concordo com eles também, não era para ter tirado o Mora, não, se for pensar nisso, como o Abel Ferreira não era para ter tirado o Estevão também. Então é totalmente compreensível em relação ao Rodrigo Mora, né? Mas o Palmeiras jogou muita bola contra esse Porto. Vamos ver mais um pouco o que eles falaram. jogadores para segurar o empate e serem defensivos se tenham mostrado tão pouco agressivos. O Futebol do Porto não conseguiu subir a linha de pressão para afastar o Palmeiras da entrada da área e foi praticamente dar-se à morte e ao massacre. Por isso, Zé, que eu acho que ele meteu o Noyan Pérez, tira o João Mário e desviou o Martim Fernandes, para ter mais um jogador para o jogo aéreo. Mas repara numa... Aí, ó, Martins Fernandes, viu? Martim Fernandes é o nome. E é o que ele tá falando, ele recuou o time no segundo tempo. Uma coisa, mas o Futebol do Porto este ano, né, e acho que somos unânimes em dizer isso, não mostrou a agressividade que nós víamos no Futebol do Porto nos últimos anos, que o Futebol do Porto sempre foi uma equipa agressiva sobre o portador da bola, e este ano não conseguiu ser. E contra o Palmeiras era decisivo, também conheces o Palmeiras, esse é o fator decisivo do Palmeiras, a agressividade e a depois depois de ter visto o jogo, eu acho que este 0-0 foi um bom resultado, depois da última meia hora que o Anselmi, eu acho que as substituições acabou por empurrar a equipa para trás. Rodolfo, mas antes do início deste jogo, tinha dito que achava que ia ser mais do mesmo. Foi mais do mesmo, na sua opinião? Não, num aspecto. Gostei do Futebol Clube do Porto sem bola. O Futebol Clube do Porto sem bola aproximou-se mais do Futebol Clube do Porto, da sua essência, do que é o Futebol Clube do Porto. Ou do que era o Futebol Clube do Porto. O que é que foi? Lutaram, correram, fizeram faltas,
tentavam, portanto, unirem-se em momentos mais difíceis quando o Palmeiras estava com o controle do jogo e dentro da área do Futebol Clube do Porto e até no seu meio campo. E eu vi na realidade aquilo que já não via há muito tempo, o Futebol Clube do Porto, todos a correrem, todos a lutarem, todos, portanto, a ser uma equipa com bola. Voltou a ser mais do mesmo, porque voltaram a errar muito espaço e o jogo começa logo com a bola vai do guarda-redes para um jogador do meio campo, penso que é o Varela perde ali a bola e é uma situação de golo, e já não era a primeira vez que o Futebol Clube do Porto sofria um golo assim. Gostei porque o Futebol Clube do Porto foi diferente na minha perspectiva, sem bola. Sem bola foi uma equipa totalmente diferente da equipa que acabou o campeonato ou que jogou todo o campeonato. Com bola continuou a ter muitas dificuldades, foi um jogo até quesilento, foi um jogo não muito bonito de se ver. O Futebol Clube do Porto tentou, dentro do possível, chegar à área de contrária, mas as grandes oportunidades de golo, sem dúvida, pertenceram, portanto, ao Palmeiras. Dar os parabéns aqui ao guarda-redes do Futebol Clube do Porto, porque foi, na realidade, um grande substituto, fez lá 3 ou 4 defesas excepcionais, e dizer que fiquei, portanto, contente com este empate, porque o Futebol Clube do Porto tem perspectivas de poder seguir em frente, que é isso que qualquer portista e qualquer português, porque aqui neste momento acho eu que também gostava e que o Benfica seguisse em frente, porque é Portugal e num campeonato destes penso que nós temos que ser portugueses. Portanto, Anselmo, na minha perspectiva, estás no caminho certo, sem bola. Com bola, com bola tens que meter os meninos a correr, a tabular, a entrar, não perder tantas bolas, a ser diferente, a ser mais ratolas, porque fomos muito, muito ingênuos nos últimos 30 metros. Otávio, concorda e já acaba por ser justo ou não? Boa noite ao Vítor, que nos acompanha, Boa noite ao Vítor, que veio reforçar a equipa. Um grande abraço para o Este Vítor. jogo não fugiu nada, mesmo nada, àquilo que vaticinamos. E ficou demonstrado que, efetivamente, o Futebol Clube do Porto vem de um período em que os jogadores tiveram algumas férias e o Palmeiras vem quase a meio do campeonato, rodado, e foi só necessário o jogo ir decorrendo. O jogo decorrendo e a superioridade normal. Eu acho que a gente pode falar meio como encerrado esse vídeo, né? A gente viu mais ou menos o que os comentaristas de Portugal falaram, o que eles sentiram, e alguns desses comentaristas trataram o Palmeiras de igual para igual com o Porto, né? Alguns, é claro, esperavam mais do Porto, mas outros trataram de um Palmeiras igual para igual com o Porto. Né? De igual para igual que eu falo em questão de time, tamanho, perspectiva, né, campeonato, e a gente escutar de comentaristas europeus que o empate foi de bom tamanho para o Futebol Clube do Porto, né, é bom, cara, é bom porque mostra o tamanho do Palmeiras, o feito da Sociedade Esportiva Palmeiras, porque para eles o Porto poderia ter perdido o jogo, né, e poderia ter perdido o jogo não só para eles, para a gente também, né, então a gente tem que entender que o Palmeiras fez um baita jogo. Então, ó, rapaziada, para mais vídeos como esse, ó, deixa o like aqui nesse vídeo, se inscreva no canal se você não é inscrito, ative as notificações para ficar sabendo de tudo que acontece com o Palmeiras e aqui no Jornalismo Alviverde. E é isso aí, cara, dá moral aí pra gente, mais tarde tem live, acredito que hoje vai ser 7 horas da noite, fechou? Então, um abraço aí para todos vocês, tamo junto, é nóis e avante palestra. Valeu, rapaziada, é nóis.